Eu nem, assim... Vamos lá, online. Estamos online. Muito bom, vamos lá esperar o pessoal chegar. Eu entrei na hora, hein? Foi 1 segundo só aqui. Mais pontual, mais pontual que eu, só o Rocha que chegou. Vamos ver o povo subindo. E já tem gente aqui. Oi, 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 dona Iris. Dona Iris está em todos. Dona Iris Gonçalves, minha mãe, ela está em todos. Que legal. Minha mãe também, acho que ela enjoou de tanto me ver, sabe assim, desse tempo. Mas no início ela aparecia sempre também. Na verdade, nos últimos tempos, ela até tem... Qual que é o seu YouTube? Qual que é o endereço dele? É YouTube/doutora Ana Luísa Aguiar. Deixa eu ver aqui como que eu... Luísa Aguiar? Doutora Ana Luísa Aguiar. Ana Luísa Aguiar, perfeito. Vamos lá, deixa eu... Tá aqui. Quem está chegando? Oi, Ana Flávia. Já compartilha aí, quem está chegando, já compartilha o link para o pessoal ir notificando, chegando para a gente conversar. Estou procurando aqui o link. Perfeito. No YouTube. De novo aqui. Para o pessoal ir chegando e... Opa. Vamos subir aqui. A Ana está em todas, Ana Flávia. E... Ana Flávia, é você que está estudando para fazer medicina, né? Tem uma pessoa que está... Paula, tudo bem, Paula? Boa noite. Eu queria pedir para vocês irem compartilhando exatamente porque a gente está... Oi, Zenita. A gente está muito... O povo está muito acostumado com as lives no Facebook, né? Então, a gente está trazendo o pessoal para cá, Rocha. Você que tem aí um grande público no YouTube, público que já está acostumado com o canal Dr. Rocha. E a gente está aqui e está trazendo o Rocha para cá também hoje. Oi, Marleide, boa noite. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Pessoal, se você chegou nessa live depois que ela está gravada, pode passar esse tempo inicial que a gente está aqui esperando o YouTube notificar as chegadas, tá? Você pode passar, porque a gente... Opa, desculpa aí o eco. Isso, porque a gente precisa notificar, e aí a gente espera um pouco o pessoal chegar. Opa, mandando o link aqui, quem já está pedindo para acessar, já estou mandando, igual vocês me ajudam muito quando compartilham, e eu quero pedir que, de fato, façam isso, para poder a gente ir chegando. Marleide, boa noite. Zenita, boa noite, doutor. Deixa eu botar aqui para o Rocha. Você não consegue ver, né, Rocha? Eu queria botar para você. Sim, que tá tranquilo, tá certinho. Eu estou dando uma olhadinha lá só para ver as pessoas, né? Você está com o link do YouTube? Eu tirei o áudio dele, aí tem um pequeno delay de alguns segundos. Aí de vez em quando não dá. Ver só o mais tranquilo, eu vou... Ana Carrocinha. Hoje eu vou ficar aqui do outro lado, só respondendo. Uma beleza, né? Deixa você com o Rojão aí, com as pessoas. Porque assim, você vai ver a hora que, se você puder começar a incluir outras redes ao mesmo tempo, você coloca, por exemplo, aqui do lado eu tenho aqui, ó. Era para ser o Facebook, mas como o pessoal vai ficar muito complicado para eles entrarem no seu link, eu já sei, eu deixei quieto, eu não vou aparecer, depois eu subo para o YouTube esse nosso bate-papo. Porque senão eu vou virar um suporte ambulante aqui, né? Nossa, clica aqui, não tô conseguindo entrar, aí pronto. E aí você vai pro Instagram do outro lado, a mesma coisa. Né? Sim, olha, a Marleide, que bom ver os dois juntos. A Marleide já acompanha o Dr. Rocha, né? Uma vez ela estava numa live junto comigo. Oi, Uiana, tudo bem, Uiana? Obrigada, pessoal, vocês que estão compartilhando. Ana Carrocini, boa noite por estar aqui. Vários de vocês estão espalhados pelo Brasil. Tem gente que eu sei que está no Maranhão, tem gente que está em São Paulo, tem gente que está em outro lugar que eu não sei. Gente do Piauí. Quem mais? De onde vocês estão? E eu estou esperando vocês falarem onde estão e se já compartilharam a live para a gente começar. Hoje o assunto é muito interessante. Quem me conhece há um tempo já sabe o quanto eu falo para vocês da relação que existe entre as doenças sistêmicas,
como diabetes, por exemplo, hipertensão arterial, dislipidemias, alterações de colesterol, né? E as doenças mentais, né? Os quadros mentais. E por isso hoje eu não vou. Muito bom saber que eu vou falar junto com o especialista em diabetes, Dr. Rocha, a gente vai dividir a tela. E aí ele vai estar aí falando com vocês e trazendo um grande know-how que ele tem no diabetes, sobre diabetes, no controle do diabetes, e vale muito a pena vocês ouvirem. Tem gente falando aqui de Ouro-Oeste, estado de São Paulo, Itapeva, Natal. Legal. Muito bom, gente. São as maravilhas da internet, né? E bom a gente poder espalhar esse conhecimento, porque muitas vezes a gente está sempre muito focado, né, nas questões mentais pensando do pescoço para cima, né? E eu gosto muito da ideia da gente de fato sair do pescoço para cima para ficar com o corpo inteiro, né? Porque às vezes a gente funciona como se falasse de doenças mentais como se o cérebro não fizesse parte do corpo, né? A visão cartesiana, né, de separar tudo em partes e parece que cada parte está sozinha e a gente somos esse todo, né? Eu comecei a entender isso melhor quando eu estudei acupuntura em 2006, que eu comecei a estudar acupuntura. Aí eu já desconfiava, né, nessa visão cartesiana de partes e tudo. E aí de repente eu vi que nós temos aí que os nossos órgãos também têm funções energéticas, né? Tá tudo conectado, e aí a gente vai aprofundando nisso. E quando a gente conhece essa conexão é muito bom, né? Não tem mais volta, não. Olha aí, Rocha, Marleide falando. Que legal, Marleide. Boa noite. Tudo bom, querido? Muito bem. Macaé também está com a gente. Diogo, obrigada. Diogo estava nas outras lives. Obrigada por vocês estarem compartilhando. E, Rocha, algumas pessoas daqui podem não te conhecer, então a gente vai começando aqui falando. Eu queria que o Dr. Rocha se apresentasse para o pessoal aí, falando um pouco de você, do seu trabalho online, do que tem feito. E por que eu estou quase te chamando de Dr. Diabetes. Por favor, me chame de doutor anti-diabetes. O anti-diabetes. Porque o que acontece, né? Bom, para quem não me conhece aí, eu sou médico. Eu me formei em 2001. Atualmente é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas. Na época que eu me formei, ainda era uma faculdade isolada. Era como a Paulista, a Escola Paulista, né, que virou Universidade Unifesp também. Então, na época só tinha medicina e enfermagem lá. Era federal, mas ela era isolada. Mas eu vim trabalhar no Ceará em 2002 e vim trabalhar na saúde pública. E pouca gente sabe que a minha carreira era toda voltada para a psiquiatria. Você sabe disso, né? Olha, eu sei. Você me falou. Totalmente. Eu era... E quando chegou no finalzinho, eu falei, não vou fazer mais psiquiatria, não. Eu realmente... acho que foi tão intenso o negócio, eu era muito imaturo também. Eu me formei com 26 anos. Aí eu fiquei sem rumo na época, né? Falei, poxa, eu vou... Aí um amigo meu falou assim, vai pro Ceará, que lá você vai trabalhar menos, vai morar na praia. Eu com aquela coisa de goiano, do interior, dos matos, né? Falei, eu vou morar na praia. Mas foi muito bom, porque eu tive uma experiência muito legal com a saúde pública, com todas as áreas. Inclusive, não adiantou querer fugir da psiquiatria, porque ela estava lá, firme e forte, né? Ela está em todos os lugares, né? Ainda mais pensando nessa relação, né? Pois é, com certeza. E aí depois eu estudei acupuntura, aí eu fiz pós-graduação em saúde pública, eu fiz várias pós, acabei, por último, estudando mais essa questão da nutrição e focando muito na minha experiência com diabetes. Foram praticamente 12 anos na saúde pública com diabético, sempre nessa visão tradicional, né, de pedir exames, de medicar, e sem ver resultados. Em comunidades inteiras, trabalhei em vários municípios do estado do Ceará, consultório também particular. E aí, no final das contas, em 2013, eu comecei a estudar a alimentação low carb, de baixo carboidrato, high fat, né? E com as coisas que a gente chama de gorduras saudáveis. E aí, você vê que tem tempo já, era 2013, você tem uma noção, a Suécia adotou essa alimentação em 2011, então estava bem recente, não tinha quase nada no Brasil, só tinha o Dr. Souto que falava sobre isso, todo mundo achava assim, parecia um mago falando assim, porque era tão na contramão, não tinha praticamente nenhum livro em português,
E aí foi muito bom, porque eu fui estudar tudo em inglês, foi muito legal, porque eu tinha uma base em inglês, mas eu acabei me aprofundando. E, e naquela época eu comecei a aplicar a alimentação de baixo carboidrato no consultório, e os resultados que eu vi foram assustadores, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu vi pessoas assim, que usavam medicação há muitos anos, deixar de usar em 3, 4 semanas, que são os depoimentos que eu tenho todo dia, quando eu passei, né, a trabalhar online. E aí eu comecei a usar essa alimentação. Primeiro, eu não tive coragem, né, de começar para diabéticos. Eu comecei online para emagrecimento. Porque emagrecimento todo mundo pode fazer, né? Mas aí eu vi que para diabetes a coisa, o resultado era muito bom também. Na verdade, até melhor. E depois eu entendi que está tudo junto. Diabetes, ganho de peso, é uma condição que vem da resistência à insulina. Separar essas duas coisas é loucura. E aí foi o primeiro paradigma que realmente ficou na minha cabeça, né? E eu lembro que foi um livro, né, que eu estudei, onde tinha, assim, a resistência à insulina era tipo assim, a parte do iceberg que você não enxerga, e a ponta era assim, obesidade, pressão alta, né, síndrome de ovários policísticos, problema da tireoide. Eu falei, nossa, eu entendi agora. Eu entendi que a raiz, aí eu até comecei a criar, né, eu criei até um capítulo na época no meu treinamento. Em 2015 eu lancei para diabéticos, o curso Diabetes Controlado. Foi uma coisa, assim, muito maluca, muito rápida. E assim, com 10 anos de saúde pública, eu nunca tinha tido um depoimento de alguém, ó, doutor, tudo controlado, tá tudo bem. Não, era só complicação, aumentar a medicação, e parecia uma sentença mesmo, né? Sim. Com 3 semanas, eu já tinha dezenas de depoimentos, que eu lancei o Diabetes Controlado, e conheci uma pessoa assim, ele falou, olha, deixa eu almoçar com você, eu moro em Fortaleza, né? Na época eu tava na capital, hoje eu moro do lado aqui, moro no Cumbu. Aí ele falou que queria almoçar comigo, eu fui almoçar com ele. Foi uma história muito forte, né? Porque cheguei no restaurante e ele estava de muleta, com a muleta. Aí ele falou assim, doutor, você tá vendo esse pé aqui? Eu falei, tô, você salvou ele, tá marcado na amputação. Eu falei, olha, até me arrepio, até me arrepia. Eu fiquei assim, eu ficava assim assustado com o resultado. Aí ele pegou e tirou na frente de todo mundo, na entrada do restaurante, assim, né? Naquele hall de entrada. Tá aqui, ó, tava marcado, eu tinha feito uma oração. E ele era um empresário, ele é um empresário, e aquele tipo de pessoa, assim, é muito comum isso aqui no Ceará, aquele tipo de empresário que trabalha como parece um peão, assim, sabe? Ele pegava o caminhão, ele ia lá em Parnaíba buscar caranguejo, ele é um dos principais empresários que abastece caranguejo as praias aqui do Ceará, Praia do Futuro, essas praias cheias de barracas e tudo. Então ele falava assim, como é que eu vou ficar? E era o pé direito, né? Ele falava assim, poxa, eu vou ficar sem meu pé direito, não vou dirigir mais. Ele fez uma oração, a história dele foi muito, muito forte. Isso com 3 semanas só de programa. Aí ele falou assim, eu fiz uma oração e minha sobrinha viu o anúncio e falou assim, então tá o doutor Rocha aqui, eu lá, né, falando, vamos lá, tal. Você que legal. E aí ele comprou o curso, falou, bom, isso aqui já é a resposta de oração. E aí o pé que já tinha uma parte necrosada, o dedão ele cortou a ponta, mas já tinha programado cortar o pé todo. E aí ele falou, não vou cortar o pé inteiro não, já estava escurecido, já estava necrosando. E aí, claro, né, tirou o excesso de glicose, ele salvou o pé, só ficou... Isso é muito bom, né? Porque é uma das principais complicações do diabetes, né? E, gente, o Rocha está contando essa história, né, introdutória aqui para a gente, como que ele entendeu alimentação e doença sistêmica e como isso pode ser transformador da vida de uma pessoa e transformador da vida dele, né? Quando viu tudo isso. É uma medicina, quando você enxerga o indivíduo por inteiro, você tem uma nova medicina, né? Tem gente aqui que a Marleide é do programa, viu, Rocha? Tá falando aqui, alimentação inteligente é tudo de bom, isso é muito bom. E, gente, essa live, eu vou passar para vocês alguns números que justificam ela estar acontecendo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, nós temos, eu vou pegar os números aqui para não errar, cerca de 11 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Cerca de 18 milhões de pessoas diagnosticadas com quadros de ansiedade. E, me corrija se eu estiver errado, Rocha, cerca de 15 milhões de pessoas com diabetes. A estatística oficial é essa. Agora, na prática, cada diabético diagnosticado, nós temos um que vai ser daqui nos próximos 3 a 5 anos que já tem resistência à insulina. Então, nós estamos aí, pode falar seguramente que são 30 milhões. Olha isso, até porque a pessoa, para ela ser diagnosticada com diabetes, muitos anos antes ela já vem alguns anos antes ela já vem com uma série de alterações corporais, né, que indicam que ela poderá ser, e isso é um motivo pelo qual a gente
não reforça a ideia de que é o valor da sua glicemia de jejum que tem que ser o preditor, né, de que você vai ter diabetes ou não. Quando eu estou passando esses números para vocês, pessoal, e aí a importância dessa live, a importância da gente falar disso, que a gente tem muita gente que sofre com tem gente com os 3 diagnósticos, né, e sofre com tudo isso, né, e não tem uma noção real por que isso está relacionado, e por isso que eu falo para vocês, compartilhem essa live, mandem para quem vocês acham que sofre de depressão, diabetes, ansiedade, para entender um pouco mais sobre tudo isso, porque isso quando a gente está falando de quadro sistêmico, a gente está falando que o seu corpo alterado produz alterações mentais, e a mente também produz alterações corporais, né? Mas aqui a gente está num foco muito mais pensando naquilo que a alteração do seu corpo provoca, né, em termos de alterações corporais. E uma das coisas principais é que diabetes é uma doença inflamatória, né, Rocha? E eu queria que você falasse um pouco para o pessoal aí sobre por que a gente chama diabetes de uma doença inflamatória, porque depois disso a gente vai relacionar isso com os neurotransmissores, né? Perfeito. A diabetes ela é uma doença inflamatória porque ela não só é uma doença inflamatória, ela também é uma doença crônica, né? Ela se instala de uma forma bem silenciosa. E é aquela história, quando a pessoa chegar a receber um diagnóstico, você está com diabetes, 95% dos casos, os outros 5% são diabéticos tipo 1, que tem aquele quadro que já é uma doença comum, que é diferente, né? Sim. Deixa de produzir insulina no pâncreas, nas células beta. Mas os 95% são esses adultos. Nós temos no Brasil, cerca de 2/3 dos adultos estão com sobrepeso ou obesidade. Ou seja, nós temos no Brasil, da nossa população de pouco mais de 200 milhões, né? Se a gente pegar aí, nós temos aí, a imensa maioria, 120, 130 milhões está acima do peso ou obeso, ou seja, ele já está com resistência à insulina. É impossível você estar acima do peso. Então, um percentual disso, mais ou menos mais 1/3 ou 1/4, você vê que o corpo da gente, ele ainda faz o possível para se manter saudável, mesmo acima do peso, né? Porque é só 1/4 que acaba desenvolvendo a doença, que tem uma predisposição maior. Então, assim, é uma doença inflamatória, é uma doença nutricional, porque a resistência à insulina, apesar de ter fatores como, nós vamos falar sobre isso, estresse, ansiedade tão associados, é primariamente a alimentação, que é repleta de carboidratos, porque se não fosse, se a gente não restringisse isso, se não tivesse resultados tão incríveis em poucas semanas, se fosse uma questão genética, não teria esse resultado rápido, até para pessoas que estão com anos, né, com a doença. Então, a gente pode dizer que a diabetes é uma doença crônica, é uma doença inflamatória, sim, e é uma doença, a tipo 2, no caso, que é a mais comum, que é consequência da resistência à insulina, que é uma inflamação crônica do corpo causada principalmente pelo excesso de carboidratos na alimentação, outros fatores muito menos, a gente nem precisa citar os outros tão irrelevantes que são perto da alimentação, na minha visão. E é isso, né? Fora que ser magro não quer dizer não ter resistência insulínica, né? Pois é, tem isso também. Nós temos aí cerca de 10 a 15% dos magros, eles têm resistência à insulina. Ou seja, eles são inflamados por dentro, né? Não tem aquela barreira, mas eles são... As pessoas têm esse engano, né? A ideia, e eu quero deixar isso muito claro para vocês, né? A ideia de que se tem resistência insulínica e está somente relacionado a pessoas que têm aumento de peso, né? Ou sobrepeso ou não. Eu já peguei vários pacientes, eu costumo fazer exames sistêmicos, né? Nos pacientes com depressão, eu peço aquela renca de exame, e aí a gente faz, inclusive, insulina de jejum. Às vezes você pega jovens que estão aí em idade, entrando na faculdade, tudo, já peguei com insulina de 32, assim, não tem nenhuma alteração de glicemia evidente, ou que a família achasse que ele podia ser diabético, e com um risco altíssimo. Então, a gente precisa pensar, né, no cuidado e no pré-diabetes, e no pré-pré-diabetes, né, para poder a gente não pensar, não chegar ao momento do diagnóstico. E quando o Dr. Rocha está falando sobre doenças inflamatórias, gente, existe um negócio no corpo da gente que se ativa quando está inflamado, que a gente chama de citocina. Isso é uma desgraceira quando ela se espalha para todo lado e quando essas taxas estão altas, né? Porque essas citocinas inflamatórias, elas alteram todo o teu corpo, né? Inclusive a permeabilidade do teu intestino. E aí isso começa a desviar, né, todas essas produções de neurotransmissores e tudo,
fazendo com que você possa se sentir muito mal, não somente por causa da ideia de glicemia, porque eu não sei se você tem essa experiência, Rocha, mas você já viu que as pessoas com diabetes, elas sempre relacionam o mal-estar a estar com a alta taxa ou a baixa taxa de açúcar? Sempre. Invariavelmente. É impressionante. É impressionante, né? É impressionante. E você vê que tanto que o negócio é maluco. A maioria sofre com a hiperglicemia. A imensa maioria. Diabético tipo 2, né? Com excesso de glicose. Mesmo tomando medicação, com essa alimentação que recomendam aí fora, não tem jeito. Não tem medicação que dê jeito. Sim. E a indústria farmacêutica nada de braçada nisso aí, né? E a de alimentos também. Agora, olha que interessante, quando a pessoa fala assim, bom, vou fazer alguma coisa, vou tentar aí a alimentação desse Dr. Rocha, por mais que eu fale que não é minha, que é uma alimentação que já é adotada na Suécia, as pessoas, elas têm essa visão de que eu criei essa alimentação. Não é verdade. O que eu fiz foi criar uma metodologia simples para que as pessoas pudessem realmente entender o que acontece. Trazer educação em saúde no sentido mais básico. Esse é meu projeto, essa é a minha missão de vida. E aí, o que acontece? Quando a pessoa entra na alimentação, a imensa maioria despenca a glicemia em poucos dias. E aí, continuando com a medicação, o que acontece? Faz hipoglicemia. Despencar. Aí a pessoa fica com hipoglicemia, aí ela fica doida, fala, poxa, mas é o médico, e é o médico que tem que baixar a medicação. Não Sim. sou eu não posso atender todo mundo à distância. Meu projeto é de educação de saúde. Aí eu falo, procura seu médico, aí pega o médico, aí vai contar a história para ele, e a maioria dos médicos ficam muito relutantes em diminuir a medicação. Então, assim, a hipoglicemia é muito por isso que eu pego, né? O que prova, né, que na verdade a gente tem, quando você ajusta a alimentação, né, diminui o nível de inflamação. E diabetes é uma doença nutricional, né? Prova que é uma questão de estilo de vida também, né? Porque quando a gente está falando é muito difícil, né? Vocês que estão aí podem escrever sobre isso e me falar o que vocês já tentaram mudar o modelo alimentar, o quanto é difícil, né? Mas quando a gente enxerga, tem uma frase que eu acho que é do Nietzsche, né? Que ele fala, quando você tem um grande porquê, você não importa o como. Não é bem assim que ele fala, mas quando você tem um grande porquê, o como não é um obstáculo, né? Isso, quem tem um grande porquê suporta qualquer como. Isso, exatamente, essa é a frase. Então, assim, a ideia é que, de fato, a mudança alimentar promova isso. E o mais interessante é que, assim, quando a gente está falando de inflamação, gente, a gente tem um processo de produção dentro do corpo da gente. Então, para deprimir, você precisa estar com alteração de neurotransmissores, que não é do nada que isso acontece, tá? E por isso a gente está falando de diabetes, ansiedade e depressão hoje, porque é muito comum acontecer do diabético deprimir, né? E ele teve o diagnóstico de diabetes e depois ele teve o diagnóstico de depressão. E o que o Dr. Rocha acabou de falar foi que no início, né, que a diabetes dobra os riscos do desenvolvimento de um quadro depressivo. E dobra exatamente por isso, porque é o seguinte, quando você, dentro do seu intestino, você tem produção de mais de 95% da serotonina, né, que é o nosso neurotransmissor de bem-estar. Também se tem... O intestino ele é um sistema nervoso, ele é cérebro, vamos dizer assim, né? Sim, ele é quase o primeiro, né? É o segundo. Exatamente. Ele não é o segundo, ele é uma extensão do cérebro, né? Eu tenho essa visão hoje. Sim, e produz, isso eu estou falando de 95% de serotonina e cerca de 50% de dopamina, né, que é o neurotransmissor de bem-estar, que é o que a gente quer, e aí alguém pode pensar então quer dizer que tudo é produzido no intestino, então esse neurotransmissor que você produz no intestino vai para o cérebro. Não é bem assim, porque a gente tem uma barreira entre o corpo e o cérebro, mas eu preciso desses precursores passando ali no nervo vago, né, para se comunicar com o cérebro e dizer, produz aí neurotransmissor para essa pessoa se sentir bem. E quando você é diabético, né, hipertenso, tem um corpo completamente inflamado, essa produção é desviada para ficar fazendo vitaminas que ele considera mais importante para essa célula funcionar. Né? E tem na nossa célula tem uma organela, a gente tem um lugar lá que a gente chama de usina, né? E essa usina, ela que faz a gente produzir energia. E em diabético você tem muito problema de produção de energia dessa usina mitocôndria, né, Rocha? Podia falar um pouco disso para eles? O que acontece, né? A mitocôndria é como se fosse uma pequena usina que está em cada célula do nosso corpo. E aí,
essa produção ela cai muito, essas células estão inflamadas. Então a gente imagina assim que os motores estão todos trabalhando no limite e não estão conseguindo dar energia. Por isso que o diabético ele reclama de falta de energia, né? E aí existem, com isso aí, é um estresse muito grande, né? Para a célula. Então quando a gente fala em estresse, a gente fala, e eu ainda vou incluir um outro estresse aqui, que é o estresse da desesperança da pessoa de fazer tudo que o médico manda, com recomendação errada. Então, acho que isso aí, a gente não tem isso aí, né, no Sim. oficial, mas é um fator a mais, uma desesperança, é uma sentença. Então, a pessoa fica muito triste, desanimada, sabendo que ela tem que esperar as complicações com as recomendações atuais aí da medicina e da nutrição, né, isso aí é um problema muito sério. Então, com isso aí, com essa sobrecarga, existem várias substâncias que o nosso corpo produz, que ele precisa para poder funcionar bem, essas mitocôndrias, essas usinas. Uma delas é a coenzima Q10, que é a ubiquinona, que ela é produzida normalmente pelo fígado. Com a idade ela tende a diminuir um pouco, mas com a resistência à insulina, com esse quadro aí de ganho de peso, obesidade e principalmente para quem é diabético, essa produção ela praticamente ela cai assim 70%, 80%. E aí a pessoa fica com falta de energia para todas as células do corpo, na verdade. Aí atinge o sistema imune, células de defesa, atinge o cérebro, predispõe aí a diabetes tipo 3, né, Alzheimer, aí atinge o coração. Aí você vê que é um território fértil, né, para todas as complicações da diabetes, porque é uma inflamação geral, né? Sim. E por que você acha, olha, a gente está falando de esperança, né? A Ana Flávia está botando aí, a minha glicemia não baixa nem com a alimentação correta, doutora, já tentamos sem sucesso. Por que você acha que essas coisas, em geral, acontecem? Então, o que acontece, Ana? Existem níveis de resistência à insulina diferente. Então, você imagina o seguinte, se você insistir na alimentação certa, ela vai baixar. É uma questão de tempo. Tem pessoas que levam alguns dias, a maioria leva algumas semanas, algumas levam meses, e eu conheço pessoas que levam anos para poder quebrar a resistência à insulina. E tem uma coisa interessante que acontece, invariavelmente. Quando você quebra a resistência à insulina, quando o corpo começa a desinflamar, quando você começa a aumentar a sensibilidade à insulina, né, usando um termo mais médico, você começa a perder peso mais rápido. Acontece ao mesmo tempo, a perda de peso vem junto com a desinflamação do corpo. Então, não desanime, persista na alimentação, mas não esqueça que não é só alimentação, existem outros pilares. Existe a atividade física, existe a alimentação da flora intestinal, que a gente está falando aqui, que é uma extensão do cérebro, é o segundo cérebro, né? Para não dizer o primeiro. Sim. E tem também a questão da ansiedade, que aí a gente entra aí. Eu tenho pessoas que fazem tudo certo mesmo, alimentação certinha, atividade física mais ou menos, mas é muito estressada, dorme mal. E aí, o que acontece? Cortisol lá em cima, noradrenalina, adrenalina, serotonina cai, ansiedade lá em cima. E aí a insulina continua alta mesmo com a alimentação certa. Então é multifatorial o negócio. E tem uma coisa muito importante, o Neto está incentivando você aí, Ana, ela baixa sim, tem que perseverar, né, sem olhar para trás. E uma coisa importante que a gente pouco fala, né, o Rocha, que quando a gente está falando de resistência insulínica, gente, a gente está falando aí de uma dificuldade de aproveitamento também desse próprio açúcar para entrar na célula e produzir energia. E uma das coisas que também gera isso, né, que às vezes a gente pensa na alimentação, beleza, mas existem diversas carências nutricionais que as pessoas têm, né, muitas vezes por esse intestino permeável, ou seja, o intestino inflamável que você come, mas ele não absorve direito, e por isso que a gente fala muito do cuidado com esses... imaginem o seguinte, o intestino ele é uma parede que é para estar assim, fechadinha, e aí o nosso processo de alimentação, de um monte de refri, um monte de empacotado, Doritos, o que for, né, pão pra caramba, começa a inflamar e essa parede, ela começa a ficar meio frouxa, vamos pensar assim. E são buraquinhos que começam a passar, mini pedaços daquilo que não deveria passar, e isso acaba inflamando. Entrar o que não deve e a vazar, ir embora o que deve ser absorvido. Né? Exato. Exato, e aí aquilo que era para você ter, uma das carências muito comuns em paciente com resistência insulínica é cromo, né? O cromo, ele tem por isso que usam muito picolinato de cromo, né? Porque o cromo, ele é um mineral que está ali na boquinha da célula para abrir e receber a insulina para a glicose entrar e fazer o serviço dela, né? E aí muita gente, muito diabético, e muita resistência insulínica mesmo sem ser diabético tem carência de cromo, né? E com a enzima Q10, como o Rocha acabou de falar, e várias outras. Por
isso. Magnésio. Magnésio. A turma é grande aí de micronutrientes, que são minerais, vitaminas. Sim. E fora uma coisa muito importante, né? Chamada gorduras saudáveis, que as pessoas têm medo. Então, é mais uma questão, né? Mas isso aí é assunto que dá outra live sozinho. Para mais de metro, né? Porque, na verdade, as pessoas ficam tentando fazer dieta e esse lance do coitado do diabético que só pode comer peito de frango feito na chapa, os bichinhos ficam comendo tudo seco, sem nada, achando que a única coisa que pode comer é peito de frango, porque não pode comer gordura, né? E aí, isso é um engano, né, Rocha? Porque o que você tem a falar para esse pessoal que tem medo de comer gordura de verdade? Eu costumo dizer que eu uso uma frase que é um pouco chocante, mas que geralmente chama a atenção da pessoa, né? O colesterol é seu amigo, né? O colesterol, se não fosse amigo da gente, não seria produzido pelo próprio corpo, pelo próprio fígado. Se o colesterol não fosse essencial à saúde, não seria aí quantos por cento aí do sistema nervoso central é formado de colesterol, né? Como assim? De repente é um inimigo? Então isso aí foi uma maluquice de um cara chamado Ancel Keys, aí, um cientista que tinha uma reputação muito grande, uma influência muito grande política nos Estados Unidos desde a década de 50, que implantou isso aí e que aí foi catastrófico para a saúde da população, né? E hoje a gente colhe aí os frutos amargos. E aí virou diretriz, né? Virou diretriz, as indústrias oportunistas que se apropriaram disso aí, é assim mesmo, então bora tacar remédio para baixar isso aí, baixar algo que é natural, que o próprio corpo produz. Então, é totalmente absurdo, não tem que ter medo de gordura, a gente tem que ter medo da proporção errada entre essas gorduras, né? Dos triglicerídeos. De gordura ruim, né? Gordura ruim. E o colesterol total é uma soma de gorduras boas, na verdade todas são boas ali, o problema é só o balanço dessas gorduras. Então, é isso, é por aí, né? Eu costumo, as pessoas às vezes têm uma ideia, eu fui ali, meu colesterol deu alto porque eu fiz exames. Na verdade, ela vem com uma única dosagem, né, de colesterol total, é o que eu falo. Se eu viro para alguém e digo assim, fulana pesa 85, a fulana é gorda ou ela é magra? Não sei a altura da fulana. Eu só consigo saber se eu sei a altura da fulana. Então, eu só consigo saber se o meu nível de colesterol tá ruim, né? Se minhas taxas estão ruins, se eu conheço todas as frações dali. Se eu estou falando de HDL, de LDL, de triglicéridos. E a gente está falando disso, gente, porque essa questão da dislipidemia está muito relacionada ao diabetes, né? E não é só a glicemia, você vê, dificilmente você pega um diabético e tem uma única alteração, né? Ele é um quadro sistêmico, né? E quando a gente está falando desse quadro sistêmico e disso gerar um processo inflamatório, tem um marcador, por exemplo, que eu não sei se vocês conhecem esse exame, mas é bem comum na medicina, que chama PCR. E a PCR, proteína C reativa, é um marcador inflamatório. E geralmente ela está alterada no paciente com diabetes, né, quase sempre, aliás, se eu não dissesse, se puder dizer sempre, eu digo, né, mas é muito comum também ela estar alterada na depressão. Não é estranho isso, né? A depressão já é uma doença considerada inflamatória. Então, quando a gente está falando de diabetes, ansiedade, depressão, e a gente está falando de todo esse combinado que elas têm em conjunto, a gente está falando que o indivíduo que trata ansiedade, o indivíduo que trata depressão, ele precisa pensar na forma como ele se alimenta e ele precisa pensar em todo o estilo de vida dele e não apenas em um sofrimento, né? No caso do diabetes, de parar de comer, eu parei de comer açúcar, aí ele troca pelo adoçante e acha que tá tudo ótimo, e aí começa a viver uma vida de uma comida que é ruim para ele, que ele não tem prazer nenhum, e na verdade ele não desinflamou nada, e aí ele faz exame de HB glicada tá, eu tô falando um perfil de um que eu conheço, tá? HB glicada tá 11. Bem típico isso aí mesmo. Não é? E ele jura que está fazendo tudo certo. Eu como tudo certo e tudo, o corpo está completamente inflamado. Olha aí, gente, olha o cenário que eu estou pintando. A pessoa começa a se sentir nervoso, né, o tempo todo, é uma pessoa que está o tempo todo nervosa, agitada ou irritada, ou pavio curto, porque aí ele está inflamado, a PCR dele está alta, ele tem um monte de citocina, aqueles nomes que eu falei para vocês, ele não está produzindo bem os neurotransmissores que deixam ele calminho, aí quando ele não faz serotonina, consequentemente ele não faz melatonina, que é para dormir, aí ele também tem insônia, aí ele ganha um Rivotril. Aí ele ganha um Rivotril para dormir.
perdeu, exatamente. Aí a memória vai para o espaço, né? Sim. Aí é uma cascata de efeitos colaterais, né? Exato. É uma loucura. É uma coisa tão absurda, né? Todos vocês, né, essas que estão assistindo aqui, né, a gente está falando disso para que vocês tenham entendimento de que os diagnósticos, os sintomas, eles não estão isolados, né? E, óbvio, a gente não gosta de pensar, e o Rocha tem um raciocínio muito semelhante ao meu, né? Da gente não ficar pensando na pessoa como um CID, né? Mas a pessoa como um indivíduo. E é esse indivíduo que está alterado, não é porque ele agora tem CID tal, CID F, CID de diabetes, CID de tudo. Na verdade, tem que pensar nele como um ser. E o que esse ser, o que essa pessoa está fazendo errado? E está ruim há um tempo, que agora ele ganhou um CID, um código de doença, né? Para chegar nesse ponto, foram muitas coisas que aconteceram, né? Não foi de uma vez, não foi do nada, né? Não foi assim, um evento. É uma história, né, de descuidos, e a maior parte desses descuidos, eles são, não é porque a pessoa quis, de forma alguma, né? Ela muitas vezes seguiu as recomendações, né? Isso. Oh, putz, que bom que você está falando isso, porque o que você tira, né, quando você fala isso para todo mundo que está vendo isso, é tirar da pessoa, tirar a culpa, exato, porque às vezes a pessoa, pô, mas eu achei que adoçante era bom, né? Eu achei que eu podia, que se eu trocasse tudo pelo integral, tá? Porque a pessoa fala assim, eu parei de comer torrada, agora eu só como integral, né? Ela jura que tá super certo. Exatamente, ela já chega falando, olha, estou fazendo tudo certo, eu como arroz integral, pão integral, aí eu falo, bom, tá tudo errado, mas tá tudo certo, porque ela acha que tá certo, ela confia no profissional de saúde que recomendou, né? Sim. E então, isso é importante, gente. O fato de ser integral, né, Rocha, não quer dizer que é saudável, né? Não. E fora as recomendações de todas as frutas possíveis, né? Isso é uma coisa que eu... Nossa, isso é muito louco também. Acho que a única coisa que saudável do integral, eu acho que é o iogurte integral. Eu estava pensando esses dias, o que é de integral que realmente é para diabético, né? Pensando para diabético. O que é bom para diabético para quem quer emagrecer? Iogurte, o requeijão... Sabe assim? Aí você fica iogurte, requeijão, iogurte. Não, sabe o que é mais maluco? Que a pessoa que vai no supermercado procurar um iogurte integral é difícil ela achar. É quase tudo desnatado light. Ela pode sair por... Às vezes eu já levei sem querer para casa um light sem saber. Falei, gente, achei que fosse integral. É difícil achar um integral saudável, né? Sim. Sim, é muito difícil. E todos vocês que estão ouvindo a gente falar isso, gente, não se sintam mal de, putz, eu sempre comprei. Não é. Às vezes é muito difícil você encontrar informações reais e que façam você, de fato, perceber que está fazendo a coisa certa, né? Parece que a Ana Flávia entendeu por que não baixou aqui, ó. Ela disse que tenta mais um ano, mas um dia abaixa. Baixa sim. Mas olha lá, claro... olha o que ela falou aqui embaixo. Ó. Integral não pode? Descobrir que não abaixa. E às vezes é um detalhe desse mesmo. Às vezes é isso aí. Porque se você pegar qualquer pão, qualquer alimento integral, que não seja o iogurte ou o requeijão, pão integral, bolacha integral, bolachinha, água e sal, isso é açúcar puro no sangue. Se você fizer um teste com o glicosímetro, você vai ver, você vai falar, meu Deus do céu. Eu lembro que teve o livro Barriga de Trigo, né? Se você puder comprar esse livro, nossa amiga... Eu sei qual é. Né? E eu estudei ele em inglês, quando ele foi lançado em 2016 no Brasil em português, em 2013 ou 2014, eu comprei ele em inglês, chamava Wheat Belly, barriga de trigo. Aí na contracapa, né, atrás da capa, falava assim, 2 fatias de pão integral tem mais açúcar do que 2 colheres de sopa de açúcar puro. Eu falava, gente do céu, eu recomendava isso aqui para todo mundo. E não só você, viu, Rocha, ainda bem que hoje em dia as pessoas estão reestudando, né, o ensino, porque, na verdade, quando você pensa na escola médica em geral, há muito tempo se pensa nisso, né, se recomenda para os pacientes, né, o que você muda, gente, não é que o integral é ruim pensando no geral, pensando em qualidade do grão, é um grão, em termos de qualidade, melhor, né, mas pensando no diabético, né, e ainda na queda da glicemia, de fato, isso é um problema, né, e ainda mais se a pessoa tem sensibilidade a, por exemplo, pão, ao trigo, e ela usa, quando ela tem sensibilidade ao trigo, ela vai ter, e a gente lembra da história que a gente estava contando há pouco, né? A gente estava contando a história de que o indivíduo está inflamado, ele pode ter um intestino permeável e entrar todas essas partículas, não importa se ele está tomando integral nesse momento,
né? E aí ele continua inflamado, porque ele continua com o corpo produzindo um monte de coisinhas que estão tentando combater algo que ele nem está vendo, que é o que a gente chama de inflamação silenciosa. Porque ver uma inflamação na perna, você bate uma pancada, né? Dá uma pancada na perna e você lá fica inchado, vermelho, é uma inflamação muito fácil de você ver. Mas essas inflamações silenciosas, elas não são simples de se ver, né? Você vê nesses pequenos marcadores, e você vai comendo essas coisas e os conservantes que trazem tudo isso, você vai mantendo esse processo inflamatório e você não percebeu. E é por isso que, cronicamente, né, devagarzinho, devagar, ele vai produzindo todas essas alterações. E o que a gente quer trazer para vocês é exatamente um cuidado com isso, né? Porque senão você tem uma justificativa muito plausível, é muito comum os pacientes mudarem a alimentação, e recentemente recebi, inclusive, depoimentos do pessoal que está lendo o Ansiedade Controlada também, ó, a gente está aqui com diabetes controlado e ansiedade controlada, né? Que eu falo lá sobre a relação que a alimentação tem com a ansiedade, né? Eu lancei esse livro digital recentemente, há alguns dias, inclusive, com a versão áudio e a versão escrita. E na versão áudio, as pessoas podem ouvir, de fato, porque eu sei que ansiosos têm muita paciência, né, de estar ouvindo, de estar lendo. Lá, a gente relaciona muito isso para você perceber o quanto esse processo inflamatório silencioso pode ser a causa do seu estado o tempo todo irritado e nervoso, e você nem sabia. Porque ninguém te falou isso, né, que você possivelmente tinha uma sensibilidade ao trigo, alguma coisa, ou está usando integral achando que está fazendo uma boa troca. Mas fazer esse teste, faz esse teste, você que nunca fez, tira esses alimentos que possivelmente causam um maior desconforto, e você vai ver como você se sente. É muito comum na depressão a gente perceber isso, né? E você vê, né, Rocha, você vê o paciente do diabetes melhorando, de repente ele melhora da depressão, porque ele mudou a comida. Perde peso, né? E aí volta a ter energia, volta a ficar alegre com coisas que não alegravam mais, volta a dormir melhor. É impressionante. Os depoimentos, eles são assim, floridos, né? Eles são muitos. Tem um instituto na Austrália, eu não sei se você conhece, mas já tem a Associação Internacional de Psiquiatria Nutricional, né? E que é a noção real, né, do quanto isso tem a ver com o quadro mental do indivíduo. Tem o Instituto, né, o Food and Mood saiu. Food and Mood, que seria comida e humor, né? É lá da Austrália. Os estudos da professora, nossa, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é muito boa, e foi observando essas relações da comida com o humor que eles começaram a... Te mando, Food and Mood Center. E tem um estudo que quem de vocês viu isso, gente? Quem falar, quem disser eu aí, quem tiver visto que eu postei isso lá no grupo Ansiedade Controlada, que é um estudo Smile. E o estudo Smile, né, que traduzindo seria sorriso, né, o estudo Smile foi exatamente um estudo em que eles alteraram, fizeram o que eles chamam de dieta mediterrânea modificada. E aí, nessa dieta mediterrânea, que é uma das melhores em termos de qualidade geral, né, eles fizeram uma modificação muito simples e até incluíram algumas coisas que no diabetes você tira, mas eles até permitiam a pessoa tomar vinho, né, uma vez por dia lá, e ajeitaram. Sim, eles ajeitaram até a alimentação, não ficou nada difícil, e acompanharam esses pacientes por algumas semanas de forma sustentada, né? E pacientes que não faziam mudança alimentar, pacientes que faziam, e os que faziam só terapia, né? E aí eles fizeram essa modificação e perceberam, quando eles fazem estudo, pessoal, existem escalas, né? E escalas que a gente mede nível de depressão, nível de ansiedade, existem algumas oficiais. E eles usaram essas escalas para medir, né? E nessa medição eles viram, ou seja, estatisticamente comprovado e significativo, que aqueles pacientes, e não eram quadros depressivos leves, não, eram quadros depressivos moderados para cima, que tiveram remissão do quadro, não foi melhora. Eles tiveram uma porcentagem absurda de remissão do quadro. Você precisa ver esse estudo, porque é sensacional pensar que um modelo em estrutura de mudança alimentar pode fazer remissão, né? Eu acho que você deve ter passado muito por isso quando você estava falando de modificação do diabetes, porque você tem situações e depoimentos de pessoas que remitiram, né, até do quadro, e que não podem mais ser classificados, né?
Exato, que realmente é reversão mesmo, e da depressão também junto, né? Muitas pessoas, muitas senhoras aí tomavam hipoglicemia antioral e até antidepressivo há 10, 15, 20 anos, zerou mesmo, zerou, tá bem, sorridente, e ponto final, não tem essa de, entendeu? Não tem essa de que, Sim. uma vez diabético, sempre diabético. Tipo 2, não necessariamente. E também uma vez depressivo, nem sempre depressivo, né, doutora? Exato, e o que a gente está falando, gente, não é dizendo que esse quadro é para todo mundo, né? Existem vários motivos de depressão e de quadros de ansiedade, E momentos né? também da vida, e comprometimento com a alimentação, que eu tenho muitos casos do oposto, né? Que a pessoa controlou, aí teve um revés na vida, teve uma perda de um ente querido. Teve um que pediu para eu tirar um depoimento, era um dos mais legais que eu tinha no YouTube, eu fiz uma produção mesmo com ele. O irmão dele morreu, ele reverteu o diabetes tipo 2, maravilha o quadro dele, depressão também. O irmão dele morreu, que era a pessoa mais querida dele, ele pediu para eu tirar, o depoimento eu tirei, aí voltou para a alimentação antiga, piorou, hoje, poxa, nem tem notícias dele. Mas, enfim, nós somos responsáveis, um dia após o outro, né? Sim, e assim, que essa história que você está contando nos mostra exatamente o que a gente também está vivendo hoje, né? A gente tem pessoas que estão com muita dificuldade de manter algum padrão e que estão comendo muito mais porque estão super estressadas. Então, gente, situações de estresse, situações de impacto emocional, muda o corpo, muda a mente também, e tá tudo bem se foi difícil hoje, você escapou. O problema não é o escape de um dia, de um fim de semana, é o modelo como você vive. E nesses casos, né, a gente está falando de um cara que teve um super impacto, que perdeu o irmão, o cortisol dele certamente subiu, né, que é o nosso hormônio de estresse, o cortisol alto é altamente inflamatório, né? Serotonina despencou, né, e aí vai, né? Sim. E aí falta prazer, né? Eu encontro prazer na boca, porque é onde, quando eu ponho algo e já é lá no circuito de recompensa e fala assim, come de novo, né? É onde você vai, de fato, não tem esperança, então eu vou comer qualquer coisa aqui, pelo menos comer o que eu comi, que eu tinha prazer. Geralmente as pessoas que recaem, elas entram nesse tipo de autossabotagem, né? Sim. Então é complexo, nós somos complexos, né? Não é tudo tão simples assim. O comprometimento é um processo que é dia após dia. Eu costumo dizer que o controle da diabetes é uma maratona, né? É para a vida. Sim. É uma ultra maratona, não é uma corridinha de 100 metros, não é? Que é o que o pessoal do emagrecimento muitas vezes tem expectativa. Hoje eu trabalho praticamente só com diabéticos, porque eu vejo que o emagrecimento, a pessoa não entende a mensagem. Ela quer uma pílula mágica para emagrecer. Então, é difícil a pessoa não ter consciência, né, da quantidade de fatores que está envolvido, tanta coisa que a gente falou aqui, né? Sim, e é interessante que você está falando, porque, na verdade, a gente vê isso em todos os quadros, né? Eu, com a experiência dentro da psiquiatria, né, quando a gente está falando de ansiedade e depressão, é muito mais... É claro que, muitas vezes, eu preciso de um tranquilizante numa situação de crise, uma pessoa que está muito nervosa, e eu usar um tranquilizante de uma forma rápida. Situações são importantes, sim. Sim, sim. Mas eu tenho que... Algumas coisas eu tenho que interiorizar, né? E as mudanças, quando elas vêm de dentro para fora, elas são extremamente mais transformadoras. E elas só são transformadoras em qualquer diagnóstico quando eu me enxergo como responsável de tudo e eu paro de fazer terceirização, né? Porque muitas vezes eu terceirizo, mas a minha família não dá para comprar em casa porque todo mundo quer isso, não deu, eu estava estressado hoje, ou aquela história, sabe aquela recompensa do dia, da noite, o auto-boicote, né? Trabalhei muito, eu mereço. Hoje eu vou comer. É uma autossabotagem que se diz crença de merecimento, né? É muito louco isso aí. A pessoa vem com a história. Eu costumo dizer que são as historinhas que você conta. Eu falo, quais são as histórias que você conta? Atualmente eu nem estou fazendo isso muito, de vez em quando eu dou uma pitada, assim, tem muita gente nova que chega, né? Vixe, quando eu faço isso, tem muita gente que me joga pedra em mim e fala assim, como assim? Então a culpa é minha? Não é sua culpa, né? É sua responsabilidade. Sim. Então, falar em autorresponsabilidade numa cultura tão permeada de culpa, da ausência disso, que é a autorresponsabilidade, é uma coisa quase que revolucionária, né? Falar, você é responsável pela cocriação da sua saúde a partir do momento que você tem em mãos a informação certa, não é verdade? Sim,
Sim, você falou uma coisa de cocriação que é muito interessante, porque esse lance do cocriar tudo, né, desde o seu estado de saúde até a maneira como... Responsáveis. Não Sim, é do sabemos geral, né? ignorantes ou não tem jeito. Então, assim, nós estamos na era da informação. Quem chegou até aqui com a gente, agora que ele está com a responsabilidade nas mãos, e isso é muito libertador, né? Você é Sim. um criador, isso liberta, mas a informação tem que ser certa e você tem que ter autorresponsabilidade, na verdade. Sim. Sim, isso é muito verdade, né? E a autorresponsabilidade tem muito a ver com conhecer o próprio corpo, né? Porque vocês que estão vendo a gente aí, talvez vocês já tenham percebido que algumas coisas fazem mal para alguns e para outros não, na mesma proporção, né? Algumas pessoas têm... O autoconhecimento, no sentido geral, ele não tem a ver só com as questões... que a gente chama de intangíveis, né? Me conhecer um pouco melhor, ou se conhecer um pouco melhor, parte do princípio, né, de dentro para fora, e quando a gente está falando de dentro para fora, a gente também está falando do que eu percebo que hoje me faz mal e eu decido que a partir desse momento eu quero uma vida diferente, né? E quando essas decisões acontecem, elas começam por aquilo que você alimenta a vida, né? E quando eu falo de alimentar a vida, não é só pelo que entra pela tua boca, é pelo que entra pelos teus olhos e pelos teus ouvidos também, né? Gestão das emoções, especialmente em paciente diabético, é praticamente página 2, né? Página 1, página 2, para você conseguir fazer algum tipo de transformação, né? A Sem gente pega dúvida. muito paciente, né, assim, que muda os índices do exame quando passa por uma coisa difícil, por uma questão emocional, né? Sim, sem dúvida. Nós somos não só o que comemos, nós somos também a soma das experiências que nos trouxeram até aqui, mas nós não somos vítimas, né, e nem reféns daquela situação. A gente pode começar um caminho novo a partir de agora, de hoje, quando as pessoas entendem isso e começam a aplicar e ver resultado. Então, além de nós não sermos, bom, eu penso que nós nem somos, nós estamos, né, isso aqui tudo é um fluxo. Sim. Mas a gente pensar, para não precisar de complicar tanto, nós somos isso aqui, não só o que comemos, nós somos também o que nós pensamos e sentimos, né? Porque pensamentos geram sentimentos. E aí a gente entra nesse campo da emoção que é tão sutil, né? Que é tão complexo. Então a gente tem que nutrir também os pensamentos e os sentimentos positivos, porque senão é tudo muito tóxico aí fora, né? A verdade é essa. E o pensamento tem uma relação direta, né, com a maneira como você sente. Você vê que tem vários estudos e vários trabalhos, né, que o pessoal coloca o paciente dentro de uma ressonância magnética funcional. E ressonância magnética funcional, pessoal, é um exame. Imaginem a ressonância normal que vocês conhecem, uma foto, né, ali do cérebro. Na funcional, você vai vendo as mudanças das cores ali no cérebro da pessoa, enquanto ela está vendo imagens, ou imagens trágicas, ou imagens de amor, ou imagens boas, e você vai vendo o cérebro respondendo emocionalmente, né? E quando a gente fala de resposta emocional, a prova de que a resposta emocional é uma resposta corporal é o exame na hora que ela acontece, ela começando a alterar, né? Isso é sensacional. O Rocha está falando de mente-corpo, é perfeitamente isso, né? E quando a gente pensa em autorresponsabilidade, a gente também é responsável pela maneira como a gente se sente quando a gente começa a fazer escolhas diferentes, né? Porque quando você tem o mesmo tipo de pessoa ao teu redor, o mesmo modelo de estrutura que te intoxica e te inflama, porque estresse inflama, né? Tem um documentário no Netflix que fala não lembro qual que é, eu acho que é o Real, é um documentário sobre cura, HEAL, o cara fala que o estresse... Sensacional, muito bom. Sensacional, né? Que o estresse é o problema da humanidade, né? Porque ele acaba te trazendo alteração emocional, e aí eu estou falando de depressão e ansiedade, ele te traz inflamação, então ele pode alterar teus vasos e tua resistência insulínica, aí ele te faz hipertensão, diabetes, aí ele te causa dor crônica, aí a pessoa tem dor no corpo inteiro, aí ela jura que tem fibromialgia, aí ela começa a fazer alteração de produção de energia, ela tem fadiga a noite inteira, ou o dia inteiro, ela cansa fácil, ela não tem energia para nada, e no final ela tem uma boa insônia, né? Porque a insônia é a cereja, né? É a cereja do bolo. E aí ela fica lá com tudo isso. A indústria farmacêutica, né? Porque o que tem de medicação aí que é prescrito e que a gente acaba sendo assim, né? Muitas vezes a gente prescreve mesmo por compaixão, né, doutora? Porque a pessoa está no desespero, não está dormindo. Eu já passei por isso já. Tanto como o prescritor, quanto como o paciente, né?
Então, é desesperador você não conseguir dormir. E a gente precisa ficar focado nos motivos, né, Rocha? Porque às vezes a gente tem o desespero e o fato de estar se sentindo mal com uma coisa faz com que você perca até a capacidade de analisar o princípio, né? Algumas pessoas, elas vivem estressadas, inflamadas há tanto tempo que elas nem lembram quando Não lembra? começou. Ela já está no quadro mesmo de dependência aí da medicação, né? Já tem abstinência, e às vezes ela já até passou por tudo e está até numa fase muito melhor, mas ela já acostumou, Sim. né? Já está no automático, né? É É, impressionante. exato. Oh, putz, acostumar é uma palavra boa, porque isso é que eu É queria falar para vocês, gente. O Rocha falou uma palavra boa, e que a gente precisa pensar que às vezes a gente está atingiu um nível do acostumar, ou até vou mudar a palavra para a gente pensar no. A gente acostumou, mudou o normal, que o estado de sofrimento passa a ser o normal da pessoa. E ela desconhece a capacidade que ela tem de ter uma vida muito melhor. Porque parece, é uma entrega, né? É assim mesmo. É uma desesperança mesmo, que é a própria característica da depressão, né? Sim. E é assim mesmo, tipo, a pessoa esquece, ela esquece que um dia, ela esquece o nosso potencial aí de criar coisas boas também, né? Então, Sim. nossa tarefa é grande. Nossa tarefa é grande. Gente, a gente está conversando aí há quase uma hora, né? E aí a gente, obviamente que a gente vai, se eu for conversar, eu começo a conversar com o Rocha, a gente conversa um tempão, né? Mas uma das principais coisas que eu quero que vocês entendam é que, assim, diabetes é uma doença inflamatória, é uma doença nutricional, como o Rocha sempre fala, né? E o estilo de vida tem tudo a ver. E depressão é uma doença inflamatória. E os quadros de ansiedade também podem ser gerados por quadros inflamatórios, né? E quem quiser saber muito mais profundamente sobre isso, no livro Ansiedade Controlada, que o dado está aí embaixo do vídeo, que você tem acesso ao livro, que dá para ler em qualquer lugar, fala muito disso, porque eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas terem uma ideia de que não tem nada que elas possam fazer que não seja com remédio. E, assim, a gente pode usar remédio, a inteligência e a maneira como se criou, como se desenvolveu ciência, surgiu para a gente resolver e estabelecer soluções. Mas a maioria das pessoas, estatisticamente, não é disso que elas precisam em termos de prioridade, né? Primeiro, a gente precisa pensar na sua capacidade de se desinflamar, seja você diabético, seja você deprimido, seja você muito ansioso, e isso parte do seu modelo alimentar e daquilo que você alimenta seus ouvidos e seus olhos, né? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, e pensando num modelo de medicina em que enxerga o ser por inteiro e que o seu cérebro é amigo do seu pâncreas, né? E é amigo de todas as suas células e daquilo que faz parte desse corpo. Então, se você se você que está aqui tem um quadro de diabetes, né, ou tem um quadro depressivo e ansioso, o que eu quero te dizer é que não perca as esperanças sobre tudo que você pode fazer sozinho em casa, né? Comece reavaliando o seu modelo de vida. Comece reavaliando o que você faz depois que você acorda. Se você já acorda atabalhoado, olhando o WhatsApp, porque tem gente que abre o olho e faz assim, né? No WhatsApp não tá nem, a pupila nem ajustou ainda a luz, você já está olhando o WhatsApp, né? Então, o que você faz logo que você acorda, né? O que você faz, como que você planeja o dia, como que você planeja a sua alimentação, seu fim de semana, né? Que pessoas estão ao redor, será que com quem você convive, ou as pessoas que você escolheu para serem suas parcerias de vida, no sentido até de amigos, são pessoas que fortalecem o seu modelo, né? A sua vontade, porque senão você tem que reavaliar isso, né, Rocha? Tudo isso, né? Tudo. São vários aspectos que têm que ser cuidados, muita atenção, mas a notícia boa né? Quando você começa a aplicar e se compromete, o resultado vem. Sim. Pode demorar um pouco mais, mas para a maioria das pessoas vem e vem rápido. Tanto para ansiedade, depressão, quanto para diabetes, né? Sim. E é incrível, assim, eu tenho muita alegria hoje no trabalho que eu faço, alegria que eu não tinha na profissão convencional de médico, né? Assim, realmente eu não tenho nenhuma lembrança de um paciente que tivesse tido algum resultado só com medicação e alimentação errada. E hoje está fácil de entender o porquê, né? Não tem como.
Hoje a gente tem muitos estudos mostrando isso, e a relação, tanto a relação do modelo alimentar com os resultados, com as emoções, quanto a relação entre aquilo que você faz e pensa e escolhe com os seus resultados gerais, né, de todos os índices. Isso é impressionante, gente. Se vocês olharem, tem trabalhos, né, de melhora de estados inflamatórios com meditação, por exemplo, né? Estudos excelentes, inclusive. Excelente. Excelente, estudo de alto nível de evidência, mostrando aí é um pilar que eu quero trabalhar nos cursos, né? Eu estou vendo ainda que forma que eu coloco isso, para as pessoas não acharem que eu virei um bruxo ou coisa parecida, né? Porque a gente tem que cuidar com muita Olha, sinceramente, eu acho que, assim, você é um bom caminho. Eu fiz formação em meditação mindfulness no HC aqui na USP, no IPQ. Eu sou praticante de yoga há muito tempo já, do Hatha Yoga, e eu cheguei a trabalhar um pouco com respiratórios, né? Que eu acho que é um bom início, né? Os pranayamas. Porque quando a pessoa entende que ela tem o controle da respiração, isso é muito libertador também, né? Isso dá uma live para falar só sobre isso aí. Nós vamos falar disso, gente. Isso é um assunto bem interessante, ainda mais a gente agora tendo estudo mostrando de lá para cá, né? Da respiração para trás, né? Isso, nossa, e que a gente pode ativamente respirar bem, independente de estar caindo no mundo, acabando o mundo, de pandemia, não importa, você pode respirar bem. Eu lembro do psicanalista que foi um dos grandes educadores para mim, referência, que é o José Ângelo Gaiarsa, né, que ele falava assim, quando tudo parecer perdido, não se esqueça, respire. Isso parece bobo, né? Quando a pessoa pensa... Você pode ver a parede falar assim, que a gente já sabe. Porque tudo, né? Você tá travado ali. Ninguém lembra que tá respirando, né? A não ser que fique sufocado. Então, aí é um ataque pânico, né? Aí você fala... Aí tem que dar um evento maior, mas a pessoa fica sufocada sem perceber, né? Fica, e é muito perceptível isso, especialmente nos quadros ansiosos, né? Essa sensação de sufocamento e de não percepção, né, de si mesmo, até por ativação cerebral mesmo, e essa sensação de que não respira. Agora, vocês que estão aí, respirem e percebam, né? Respirem profundamente e percebam. E isso, o que ele está falando do impacto da respiração no seu estado emocional. Isso é real, tem muitos trabalhos falando sobre, a gente vai fazer uma live disso, de coerência cardíaca, né, do que, de fato, a respiração afeta o seu sistema nervoso simpático e parasimpático, né, porque a gente tem dois tipos, né, de sistema nervoso, pensando nesses dois, assim, de controle de vísceras, né, simpático e parasimpático. Quando você respira, e você faz uma pausa no meio, você ajuda o parasimpático a se ativar e baixar todo esse nervoso, essa adrenalina quando se está. Por isso que a gente tem feito práticas, né? Até nas lives eu tenho feito aqui, para o entendimento de que a respiração é um controle seu, é você no volante, quando você está falando de controle de ansiedade. Você está no controle. Sim, não é tão descontrolado assim. Certo, pessoal? A gente falou muita coisa difícil, não, né? A gente tentou falar aqui, a gente tenta usar os termos mais fáceis possíveis para que vocês entendam. Quem entendeu, fala aí, né? O Cláudio falando nos últimos, cadê? Nos últimos dias penso que eu estou morrendo sufocado, nem respiro mais de medo. Pois é, mas é exatamente o contrário, Cláudia. Quando você respira, você reduz o medo, e a gente vai fazer uma live disso, porque a respiração é um marcador, né? Um marcador biológico que diminui a ativação do circuito de medo, que é a amígdala cerebral, e quando você diminui a frequência, você consegue dar um recado para essa região do teu cérebro, que é o sistema emocional com o sistema límbico, e esse recado faz com que o parasimpático atue e reduza esse medo. Então, quando você estiver assim, uma das coisas é você respirar. Faça uma respiração de inspira por 4 segundos, dá uma pausa de 3 e expira completamente. Isso já vai fazer uma boa diferença para você, porque isso faz com que você aconteça exatamente no seu cérebro aquilo que a gente está falando. Doutor, estou aprendendo o que é diabetes. Meu marido descobriu há pouco tempo. Isso está sendo uma grande ajuda. Obrigada. E que bom que você está entendendo, Zanita. Você já vai começar com 2 passos na frente, né? Que ele tem muito mais a fazer, o seu marido, do que somente tomar medicamento, né? Tem muita coisa que vocês podem atuar. E aí, quiser saber mais disso, acompanhe as lives do Rocha. Cláudia. Opa. Que ele explica muito bem, no Instagram tem muita coisa, né, Rocha? Falando sobre alimentos, sobre as frutas, sobre farinha.
Tem lives praticamente diárias aí, meio-dia, de segunda a sexta. Tenho vídeo exclusivo que eu crio todo dia um vídeo novo no Instagram, no Facebook. Conteúdo exclusivo no YouTube, que são outros vídeos, praticamente diariamente também. Quase 1.500 vídeos no meu canal do YouTube, né? 6 Pois anos. é, olha aí, assistam lá, porque vocês vão aprender muito e entender muito sobre isso e mudar esse conceito, né, dessa ideia de que a única solução para o diabetes, para desinflamar esse corpo, é o uso da insulina ou o uso ainda usa Daunil? Não sei, não usa Daunil, né? Da glibenclamida e metformina e etc. Aliás, tem muitos trabalhos bons de metformina sobre outras coisas, a gente precisa conversar. Que bom que vocês gostaram. Olha, já vão comprar o Barriga de Trigo para entender aí, viu, Rocha? É um bom livro. Muito bom. É um bom livro. E isso é o que eu quero que vocês entendam, passem para as outras pessoas, né, boas informações, né, quem quiser saber um pouco mais sobre o programa do Dr. Rocha no YouTube dele, tem aí o link, eu botei abaixo do vídeo, o acesso do YouTube dele, e vocês podem ver. No livro sobre ansiedade, vocês também podem ver aí abaixo. Obrigada por cada um que mandou depoimento, falando do quanto tem ajudado, do quanto tem entendido um pouco mais sobre ansiedade, sobre o que significa vários mitos, né? Que a palpitação não significa que você vai morrer, mesmo que haja essa sensação. Lá tem muitos mitos quebrados lá no livro e várias explicações, e uma delas eu vou falar agora, que você acabou de falar, Rocha, que é uma das coisas que eu falo lá, que é a história que você se conta. Então, que história você se monta? Olha que engraçado você falou isso, é muita sincronicidade, né? Total, tem um capítulo no livro que eu falo das histórias que você se conta. Quais são as histórias que você conta, né? A gente se monta histórias, né, que façam com que facilite a nossa vida. A gente se monta histórias. São, racionalizações para manter-se na zona de conforto, né? Que está desconfortável, não está nada confortável, né? Sim, né? Que é uma zona, na verdade, de desconforto acostumado, né? Total. E aí a gente se monta essas histórias todas e faz com que a gente não perceba o quanto o nosso entorno, né? O convívio, o meio que a gente está vivendo é tóxico e está contribuindo para a nossa estrutura de adoecimento. Então, especialmente se você conhece alguém diabético, né? Ou você, se você for diabético, passa a mensagem para ele de que a gestão das emoções é primordial para o controle do diabetes, porque isso melhora de fato, né, o quadro inflamatório e vai fazer com que ele não fique com muita sobrecarga hormonal. E esse é o caminho. Eu acredito que a gente está num momento mundial de revisão, né? E é um convite que eu faço para vocês revisarem, fazerem uma revisão do modelo de vida, da estrutura de pensamento, né, de tudo que eu tenho, qual é o pensamento que eu sempre tenho todo dia sobre mim. Nós estamos num momento da história, né? Estava pensando esses dias, onde não há mais aquela desculpa, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho mais, porque está todo mundo em casa praticamente, né? Sim, e mesmo o tempo que tem, né? Talvez algumas pessoas estejam tão pouco acostumadas a pensarem e refletirem sobre as coisas que o estar exato, que a pausa incomoda, né? Nossa. A pausa incomoda, né? Porque quando você pausa e você silencia e vai olhar para você, você tem que olhar para as suas próprias misérias, né? Todo mundo tem seus defeitos, suas dificuldades, suas sombras, isso. Sombras, então, incomoda. E aí é um convite a você de perceber, né, sua gestão emocional, dar uma olhada na maneira como se tem vivido. Não há ninguém perfeito e que consiga fazer tudo certo, tá, gente? Todo mundo escapa, todo mundo erra, todo mundo tem uma noção, muitas vezes tem um comportamento cíclico que não está percebendo. Mas é exatamente esse um convite, né? A voltar para si mesmo, a entender que o controle daquilo que você tem de diagnóstico, daquilo que você tem que alguém diz que você tem a ver com você fazer um acompanhamento médico de qualidade, mas também tem especialmente você como protagonista. E jamais transfiram a responsabilidade das suas melhoras para o profissional que te acompanha. Ele vai te ajudar, ele é teu orientador. Mas a sua busca pessoal, a maneira como você vive, como você trabalha, como você gera o seu dia a dia, é o principal para os resultados que você quer. E nunca deixe alguém desanimar você na sua busca. Tá bom? Isso aí. Doutor Rocha, você tem alguma... O que você quer finalizar com a sua palavra final aí para o pessoal? Gostou muito aí.
Olha, foi um prazer estar aqui. Eu acho que a gente precisa fazer isso muito mais, porque a gente tem feito aí, a gente encontra uma vez por ano, acho que isso é muito pouco. A gente pode estar compartilhando muito mais coisas, ajudando, né, as pessoas. Eu diria o seguinte, que nós somos muito do que nós comemos. O que nós comemos determina muito da nossa saúde física e mental, mas muito além disso, nós somos muito do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós alimentamos aí para a mente, para o corpo também, o alimento, os pensamentos, os sentimentos e as crenças que a gente carrega, né? Sim. A gente pode reprogramar tudo isso aí, sim, totalmente possível. Meditação ajuda, o yoga ajuda, sim. O autoconhecimento, o estudo, de tanta coisa que a gente tem acesso hoje, tem tanta coisa boa, né, para estudar. E tem uma espiritualidade aí saudável, que cada um pode buscar a sua, é um pilar importantíssimo também. E o momento é para isso. Não tem momento melhor na história do que esse, né? E é isso verdade, aí. Verdade. Tamo junto. Muito obrigada, quero te agradecer profundamente. Quando o Rocha é assim, gente, eu digo, Rocha, vamos fazer uma live, vamos. Acho que eu nem termino de escrever, ele fala, vamos. Ele é muito disposto, né? Sempre muito proativo para fazer as coisas. E é muito bom ter gente assim na vida, que está sempre em parceria, sempre querendo, vamos sim, vamos informar o pessoal, é um bom momento. E acompanhem lá o Instagram dele, o YouTube. Acompanhem aqui. Quem tá aqui e não está inscrito nesse canal, clica no inscrever, gente. Ativa o sininho. Metade, às vezes, do pessoal que está aqui não está inscrito, então cliquem para poder receber as notificações quando a gente começar a fazer um vídeo novo, vocês receberem, tenho colocado 2 por semana, aliás, do sábado passado foi, que história você se conta, e aí vocês podem acompanhar, né, e compartilhar e curtir, clica aí no curtir para o YouTube considerar esse vídeo que ajudou as pessoas, então, quando você curte, realmente eles entendem que é relevante, curtido, né? Fiquem bem, obrigada, a gente conversou aí 1h10, obrigada, Rocha, por disponibilizar seu tempo. E até a nossa próxima live, pessoal. Fiquem bem. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.